Ele nasceu em Tarso, na Sicília, e ele se chamava Saulo. E ele foi uma criança que nasceu com todos os privilégios da cidadania romana. Ele nasceu em berço de ouro, vamos falar assim para entender melhor. Ele nasceu ali entre 5 a 10 depois de Cristo. E nos primeiros anos da vida dele, ele frequentou a sinagoga. E ele aprendeu tudo o que ele precisava dentro dos textos sagrados. Então ele teve uma educação primordial. Aprendeu tudo, ele sabia tudo. Falava grego fluente. Aprendeu tudo o que ele precisava sobre os profetas. Aprendeu as leis. E na adolescência ele seguiu para Jerusalém e ele se tornou discípulo de Gamaliel. Gamaliel, o melhor dos mestres que ele podia ter tido, né? Entre todos os mestres que ele podia ter tido, o que era mais flexível, o que tinha mais amor, mais amparo, mais caridade. E foi esse exatamente o mestre do Tarso, do Saulo de Tarso. E ele estudou no Templo de Salomão, aprendeu tudo o que ele precisava para ser um rabino. Com todos esses ensinamentos, ele era um grande defensor das leis de Moisés. Então ele era um homem forte, um homem orgulhoso, o temperamento dele muito apaixonado. E ele estava entre os seus 30 e poucos anos, já pronto para ser um rabino. Ele era assim, vamos pensar hoje, se fosse hoje, né? Ele estava super preparado para qualquer posto acima de todos. Se preparou muito bem. E ele seguia sempre dentro de tudo que ele acreditava, dentro das leis de Moisés. Defendia muito essas leis. Afinal de contas, era o que ele acreditava, era o que ele tinha estudado e era o que na época contava. E ele estava lá, sempre estudando, sempre aprendendo e com um orgulho muito forte. Ele não gostava de ser contrariado e ele nem era acostumado a ser. Porque todos paravam para escutar o doutor da lei falar. Na sinagoga todos paravam, ouviam. Ele era respeitado, ele era temido, sempre queriam a presença dele. E sempre recebiam e acatavam muito bem tudo que ele falava. E ele falava muito bem. Um homem bonito, um homem forte, um homem que conquistava e que fazia os outros obedecerem pela lógica, pelo encanto que ele passava, pela sabedoria dele. E ele tinha uma noiva que se chamava Abigail, que ficava nas estradas de Jope. E Abigail, aparentemente, parecia uma moça muito submissa, mas na verdade ela não era. Ela amava Saulo, Saulo amava ela. E aquele amor maior fazia com que ela compreendesse tudo de uma forma muito mais tranquila que ele. E ela tinha uma bondade, uma ternura, um amor no coração, e quando ele estava com ela, nesses momentos ele conseguia se acalmar, ele conseguia serenar, ele conseguia ver a vida de forma mais tranquila e mais leve. E ele via nessa noiva todas as qualidades que ele queria para a futura esposa dele, para criar os filhos dele, dentro da lei, dos costumes da época. Ele amava e era amado por ela. Mas às vezes ele via uma sombra de tristeza no olhar dela e perguntava o que se passava no coração dela nesses momentos. E ela falava para ele que ela tinha muita saudade do irmão Gesiel. Ela se separou dele uma vez que ele foi julgado injustamente e ele acabou sendo preso, indo parar nas galeras do navio. Ela teve que sair fugida e nunca mais teve notícias desse irmão. E esse irmão foi quem ensinou tudo que ela sabia sobre os profetas. Ele tinha predileção por Isaías. Ela amava esse irmão. Esse irmão ensinou ela a não se revoltar, ensinou ela a recorrer a Deus, ensinou ela as melhores coisas que ela tinha. Em nenhum momento da vida dela ela viu esse irmão revoltado, porque ele confiava demais em Deus, no Altíssimo. Ele confiava demais nos profetas.
e ele aceitava as coisas com facilidade. E ela dizia que isso era a única coisa que entristecia ela. Que ele, por favor, com todo o prestígio que ele tinha, que ele buscasse informações do Gesiel, que ela queria muito encontrar esse irmão. E ele disse para ela que ele faria tudo para encontrar, até porque era tudo que ele acreditava, o cunhado dele também acreditava. Então que com certeza eles trabalhariam muito a favor das leis e ele faria de tudo, moveria céus e terra para encontrar esse irmão. E o tempo foi passando, e nessa época chega até ele que alguns homens estão seguindo um tal de Jesus de Nazaré, que havia sido crucificado. Era um carpinteiro, um simples carpinteiro, só que várias pessoas estavam seguindo ele. E começaram a se espalhar que essas pessoas estavam realizando curas miraculosas, que eles iam ajudando as pessoas e que eles falavam que Jesus Cristo era o Messias que havia voltado. E ele ficou assim, não, só um pouquinho, né? Eu sigo as leis de Moisés, então eu vou lá ver de perto o que está acontecendo. E ele falou com Sadoc também, os dois do Sinédrio, e amigos desde a infância. E eles ficaram de ir lá em um sábado à tarde, que nem se alguém viesse ver o que a gente está fazendo aqui, né? E eles decidiram que iriam lá, porque era justamente nos sábados à tarde que Estevão fazia suas pregações. Estava ficando muito conhecido pelas pregações dele em favor do mestre e realizando muitas curas. E eles decidiram que era melhor eles verificarem se eles achavam certo ou não o que estava acontecendo lá. Porque no orgulho deles, eles se achavam os donos da verdade. E eles iriam até essa casa do caminho. Essa casa do caminho que encontramos lá Simão Pedro, Tiago, Felipe, João, os discípulos de Jesus, trabalhando no amparo de todos. Essa casa do caminho funcionando como um orfanato, recebendo crianças órfãs, abandonadas. Essa casa do caminho funcionando como asilo, recebendo aquelas pessoas idosas que não tinham para onde ir. Essa casa do caminho funcionando como hospital, amparando todos aqueles que eram esquecidos pela sociedade, inclusive os leprosos, que era o motivo das pessoas fugirem, esquecerem. Muitos leprosos que estavam lá, às vezes tinham sido pessoas até de poder, até de influência. No que descobriam a doença, eram abandonados e as famílias faziam questão de ficar com todos os seus recursos. Só que nesse lugar, eles eram todos irmãos. Nesse lugar, todos eram bem recebidos. Nesse lugar, eles recebiam os desesperados do corpo e do espírito. Curavam, ajudavam, reconstituíam. E foi esse o lugar que entrou esse doutor da lei num sábado à tarde como hoje, para verificar se ele concordava ou não com o que estava acontecendo lá. Eles sentaram em umas fileiras, os discípulos tentaram arrumar o melhor lugar para eles, para que eles ficassem bem acomodados, as melhores colocações. E o Saulo de Tarso olhou na volta e pensou, meu Deus, né? Que pobreza que existe aqui. E quantas pessoas eles atendem. Mas vou escutar o que esse Estevão vai falar. De repente sobe ali na tribuna, bem simples, o Estevão, para dar uma voz amiga para aquele dia, para amparar. E ele, grande conhecedor das leis de Moisés, falou sobre as leis, sobre os profetas, mas falou com um amor excepcional sobre Jesus, sobre a caridade, sobre o amor, sobre tudo que Jesus deixou nos corações das pessoas e o que as pessoas deveriam fazer para seguir. E esse doutor da lei, nesse seu orgulho, ele escuta aquilo, de repente ele nota o sentido de tudo, a inteligência, o raciocínio de Estevão, mas ele faz algumas comparações com o que ele estudou e aprendeu e diz, não, só um pouquinho.
Esse Jesus aí, estão colocando esse Jesus que era um carpinteiro qualquer, acima de Moisés, e ele começa a inflamar o orgulho dele, ele fica muito revoltado, ele levanta, interrompe a pregação do Estevão e fala assim, você ofende a lei e os profetas, como você fala desse Jesus que era um simples carpinteiro? Estevão, com toda a responsabilidade dele, explica da melhor forma que Moisés foi a porta, que Jesus é a chave, que está tudo certo dentro das leis, dentro dos profetas, explica por que Jesus veio, explica sobre o amor, fala sobre tudo, só que para quem não quer entender, pode ser a melhor explicação. E ele fica muito revoltado. E no que Estevão termina a sua pregação, está saindo, uma mulher se coloca de joelhos na frente de Estevão e implora que, por favor, que ele cure a filha dela, que há algum tempo perdeu a voz. E ele explica que ele é um simples servo de Jesus, que só Jesus é capaz de operar milagres, de fazer as coisas, que nada acontece sem que Jesus queira, sem que Jesus permita, mas que se fosse a vontade de Jesus, que a menina falasse. E a menina no mesmo instante falou, eu louvarei a Jesus por toda a minha vida. E todos ficaram maravilhados com aquele milagre, menos o Paulo e o Sadoc. Eles se levantam muito irritados. O Saulo de Tarso, se pudesse, esgualaria ali o Estevão, de tão revoltado que ele ficou. E ele pega e sai e diz, não, eu vou pôr um fim nisso tudo que está acontecendo. Eu não aceito. Eu vou defender as leis dos profetas enquanto eu viver e eles não vão se espalhar. Era tudo que ele precisava, né, para odiar Estevão. E ele sai de lá furioso e com o seu prestígio ele vai pedir autorização para punir esses bruxos, esses falsos profetas, esses caluniadores. E ele chega lá e pede que eles levem o Estevão para ser interrogado, porque ele está ofendendo, é um abuso o que ele está fazendo. E ele consegue. Inclusive ele acusa o Estevão de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Todos aceitam o que ele diz, porque, como eu falei para vocês, ele era muito respeitado. E levam o Estevão preso. E assim começa a perseguição ao primeiro cristão, por Saulo de Tarso. Ele é levado, é interrogado, em nenhum momento ele se revolta, ele passa por várias punições por algo que não fez, ele sofre várias torturas, e ele nunca perde a serenidade, ele nunca se revolta. E isso, de certa forma, deixa Saulo sem saber como que ele age assim. Porque o simples fato do Estevão não pensar como ele já o revoltava. Como alguém sendo torturado, sendo agredido, conseguia manter toda aquela serenidade, né? Que Jesus era esse que ele defendia, porque para ele era um simples carpinteiro, tinha morrido na cruz, não era ninguém. Como assim? Como que essas pessoas estavam se influenciando tanto? E ele decide que realmente eles eram um perigo para a sociedade, que era melhor prender a todos os outros discípulos que estavam lá. E ele consegue essa autorização também e prende. E ele está lá muito indignado, decide que Estevão deve ser apedrejado e todos acatam a sentença dele. E nisso chega Gamaliel, o mestre dele. Gamaliel, o rabino, a quem ele ia suceder como rabino logo após. E Gamaliel chega e fala, Saulo, eu sei os seus valores, eu sei a bondade que tem no seu coração também, eu sei tudo. Eu te conheço. Assim, eu estou em contato com Simão Pedro. Eu estou lendo tudo que eles falam sobre Jesus. E eu estou mudando muitas coisas que eu penso. Essas pessoas não fazem nada de mal para ninguém. Pelo contrário, quem aqui que cuida de um doente, de um órfão, de uma pessoa idosa, desamparada? Ninguém, eles fazem isso.
Eles não oferecem mal nenhum para ninguém. São pessoas de bem. Nossa, Saulo fica muito revoltado. Só não fica mais porque é o mestre dele que está falando e grande amigo. E ele tem um respeito muito grande. E ele pede, por favor, soltem esses homens. Não tem por que manter eles presos. E ele diz, não, eu até solto então. Mas o Estevão não. O Estevão me ofendeu. O Estevão falou tudo contra o que eu acredito. E eu não aceito. Ele deve ser apedrejado. Gamaliel viu que, naquele orgulho inflamado do Saulo, que ele não conseguiria salvar Estevão, mas os outros sim. E ele então, por favor, que seja assim como você quer. E assim foi. E chegou próximo aos dias do apedrejamento, e ele vai conversar com a noiva Abigail, pede licença para Zacarias e para Ruth, que cuidavam dela como uma filha, que amparavam ela, que ele levaria ela, apresentaria para a família, ela participaria desse apedrejamento com ele queria a partir de agora a noiva dele ao lado dele. Todos aceitam, ele sempre tinha sim, a vida dele era só feita de sim, tudo sim. E ele leva ela até lá, ao dia do apedrejamento. E o apedrejamento começa. Estevão, até no dia do apedrejamento, está sereno, muito machucado, muito maltratado, muito desnutrido, mas os olhos, a mesma serenidade de sempre, a mesma confiança, a mesma fé de sempre. E ele é colocado no tronco e começa a ser apedrejado. E ele só pensa em Jesus. E dado um momento que ele já está ficando muito, muito fraco, já perdeu muito sangue, ele começa a ver aquela claridade perto dele e vê Jesus de Nazaré se aproximando. Jesus se aproxima, acaricia ele, ele para de sentir todas as dores que ele estava sentindo. E Jesus olha para Saulo com um pesar assim. E daí o Estevão olha para Saulo também. E naquele momento que ele olha para Saulo, ele sente um amor fraternal por Saulo. E ele pensa assim, nossa, eu conheço Jesus. Saulo não conhece. E ele diz para Jesus que perdoe, que ele não conhece, que ele não sabe, que por favor não impute esse pecado para ele. E ele vai indo, vai perdendo as forças. E nisso, Abigail, que estava lá, se aproxima e reconhece em Estevão o irmão Gesiel. E fica muito abalada, muito desesperada. Ele está muito diferente. Barba, todo machucado, a aparência é diferente, mas é o irmão dela, é o mesmo olhar. E ela se aproxima de Saulo e diz assim, esse é meu irmão Gesiel, por favor, tira ele daqui, leva para outro lugar. E ele diz, o que você está falando? Ele se apavora também, e ao mesmo tempo se revolta também. E ela diz, não, eu sei o que eu estou te falando, é meu irmão Gesiel. Ele, não, esse é Estevão. Ela, não, esse é meu irmão Gesiel. E ele, muito atormentado naquele momento, ele faz o que ela pede, levam ele quase morto. E ela vai até o irmão ainda consegue conversar um pouquinho com ela, muito fraco, mas ainda consegue. Fala de Jesus, fica encantado de ver a irmã. E daí ela mostra, esse é meu noivo, o noivo que foi o perseguidor dele. E ele diz que Deus abençoe vocês, porque se ele conhece tanto os profetas, que Deus abençoe, tem meu consentimento. E ele acaba morrendo. E ela naquele desespero, naquele choque de perder o irmão, de reencontrar o irmão e perder o irmão. E o Saulo só fala assim pra ela, olha, só pra te falar, tá tudo acabado entre nós. Tu vai voltar pra tua casa, já vão te levar de volta, porque assim, ó, eu não aceito que tu seja irmão do Gesiel. Porque ele não é o Gesiel. Ele é o Estevão, que fala nesse Cristo que ofende as leis. Tá tudo acabado entre nós, eu nunca mais vou te ver. Tu vai voltar para tua casa e vai ficar como se nada tivesse acontecido. E aí, naquele momento, ela diz, como assim? Acabei de perder meu irmão, vou perder meu noivo, por quê? Por que que isso vai acontecer entre a gente? Porque é impossível nós ficarmos juntos. E você vai voltar. E ela, com toda aquela dor, ela entra em choque,
num choque emocional muito grande, com tantas perdas ao mesmo tempo, entra num estado febril, fica doente, gravemente doente, mas como ele mandou, ela é levada de volta para casa. E ele segue agora muito amargurado. Agora todo o ódio que ele tinha aumenta, porque esse Jesus que ele estava perseguindo ainda rouba a noiva dele. Então ele fica muito mais revoltado e diz que agora sim, ele vai começar uma perseguição maior. Só que o tempo vai passando e as saudades da noiva vai aumentando, porque ele sabia que tudo que ela tinha para oferecer para ele, todo o amor que ela tinha, tudo que ele via nela, continuava no peito dele, mesmo que ele quisesse negar. E ele decide, eu não posso chegar, dizendo, que eu estou errado, mas eu vou voltar, eu vou procurar ela e vou conversar com ela, falar desse engano e falar que na verdade o errado era Estevão, como que se ele acreditava em tudo isso, agora ele estava defendendo esse Jesus. Mas eu não aguento a saudade, depois de tantos meses eu vou voltar lá e eu vou procurar ela. E ele fez isso. Quando ele chegou lá, ele foi recebido por Zacarias. E Zacarias disse, quanta felicidade em te ver, mas meu irmão, eu te mandei tantos pedidos para vir, por que você nunca veio? Ele diz, eu estava muito ocupado, não podia. E ele, pois é, só que a Abigail, ela adoeceu gravemente. A pneumonia tomou conta do corpo dela e ela está para morrer. Contando os dias, não sei quantos dias tem de vida. Ela adoeceu, ela chegou aqui muito doente, eu busquei explicações de ti, você nunca respondeu. E ela foi murchando, adoecendo. E agora ela está para morrer. O que ainda traz tranquilidade para ela foi um homem chamado Ananias, um senhor já de idade, que passava os dias a falar para ela de Jesus, a consolar e a trazer conforto que ela precisava. Nossa, aí sim ele fica furioso. Como que vocês deixam falar sobre Jesus? Vocês que conhecem as leis e os profetas, como que vocês deixam alguém iludir ela? Ele, não, mas no estado que ela estava, eu pedi a tua ajuda e você não ajudou. Eu não ia negar a única pessoa que estava ajudando ela, trazendo o conforto que ela precisava. Não, eu deixei e tudo que ela quiser agora ela vai ter até o último dia. Tá, e onde está esse Ananias? Já partiu, não está mais aqui. E aí ele foi até a noiva. Quando chegou lá, nossa, aí ele ficou penalizado. E bateu um arrependimento no coração dele, porque ele viu que realmente a situação era grave. E ela recebe ele com o mesmo amor, com o mesmo amparo, só que muito ruim. Já muito debilitada, com muita tosse, perdendo sangue na tosse. E ela fala para ele que ele não se preocupe, que não era para eles ficar juntos na terra, não era. Que estava tudo bem, que o que eles tinham era muito além daquilo ali. Que Geseu tinha aparecido para ela e tinha dito que Jesus tinha grandes esperanças em Saulo. Que Saulo iria trabalhar em favor de Jesus e que ela, Estevão, estaria ao seu lado em todos os momentos, que ele não ficasse preocupado. E ela falou de Jesus para ele. E quanto mais ela falava, ele só pensava, não, ela vai ficar boa e eu vou tirar isso da cabeça dela. Porque eu amo ela, mas ela vai esquecer essa história desse Jesus aí. E ele volta. Só que naquela mesma noite, ela acaba perdendo a vida corpórea. E ela parte. Parte serena, tranquila. E ele é chamado lá, a noiva morreu. E ele fica agora mais furioso ainda. Agora ele tem um culpado. Ela morreu e a culpa é de Jesus. A culpa era de Estevão, era de Jesus, era de todo mundo. Só não era dele. E ele diz que vai atrás desse Ananias, que fez isso tudo para a noiva dele. Que ele vai ser torturado, vai ser morto, vai sofrer tudo que ele fez, ele sofreu. Vai em busca de informações, ninguém conta, até que acabam torturando um seguidor ali do Ananias, e ele conta onde está. Ananias está em Damasco, então é para lá que eu vou buscar ele pessoalmente. Tem autorização novamente,
para ir atrás e vai com mais 3 soldados. Um sol escaldante do deserto. E ele vai indo, sem se alimentar, com todo aquele coração magoado, com muita raiva, muita revolta. Os soldados vão seguindo, mas ele nem conversa, ele deixa que eles vão, eles param, fazem uma refeição, ele não faz, e segue, na frente. Ele sempre na frente. E ele está indo bem à frente dos companheiros, e de repente ele começa a ter vários vislumbres, ele começa a relembrar muitos momentos. Ele começa a lembrar de tudo que Estevão falava, ele começa a lembrar de tudo que Abigail falava, sem que ele controle esses pensamentos. Tudo parece mais forte que ele. E tudo começa a tomar outra proporção. E ele vai indo e de repente se forma uma claridade na frente dele. E essa claridade vai tomando a forma de um homem de majestosa beleza. Esse homem com pontos luminosos na sua túnica, com o cabelo nos ombros, um olhar magnético, um olhar de muito amor. Um olhar de um amor muito maior, só que no fundo desse olhar, um pouquinho de não é rancor, mas é um pouquinho de, nossa, tudo podia estar diferente. Mas muito amor nesse olhar. E Saulo cai do animal que está levando ele e cai de joelho, toda aquela luz, diante de toda aquela superioridade, e ele pergunta, muito trêmulo, ele pergunta: quem vós sois, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, a quem tanto persegues. E naquele momento ele não se encontrou com o carpinteiro Jesus. Ele não se encontrou com Jesus crucificado. Ele se encontrou com o Espírito de Jesus. Ele se encontrou com o nosso governador do nosso planeta. Nesse momento, ele vislumbrou muito além do que ele via. E tudo muda no coração de Saulo. E ele pergunta: o que quer que eu faça, Senhor? E Jesus nunca nos dá as respostas. Jesus fala pelas situações, fala pelas pessoas que estão na nossa volta. Jesus todo o tempo estava tentando conversar com ele. Todas as pessoas que foram colocadas no caminho dele eram um recado de Jesus para ele. Todas as circunstâncias eram um recado de Jesus, mas ele não entendeu, ele não escutou. E Jesus foi pessoalmente. E nesse momento, sim, ele reconhece a vida muito maior que ele não reconhecia. Ele pergunta: o que quer que eu faça, Senhor? E Jesus só fala para ele assim: entra na cidade que vai ser te dito o que é para fazer. Só vai. Já estava às portas de Damasco. E ele fica totalmente cego. Uma cegueira que ele precisava, que faz ele olhar para dentro, que faz ele rever tudo, que faz ele nascer de novo. Faz ele nascer o nosso discípulo, Paulo de Tarso. E os soldados encontram ele, tentam socorrer. E ele fala o que aconteceu. E esses soldados tinham visto uma luz, algo diferente. Só que eles acham que é bruxaria. Ah, isso é bruxaria dos cristãos, porque olha só o que a gente está fazendo, perseguindo eles. Ou então, o Saulo enlouqueceu de vez. Mas levam ele para a cidade. Levam ele para uma hospedaria, ele fica lá, sozinho. Só que agora ele é outro homem. Ele está cego. 3 dias ele fica em oração, cego. Até que no 3º dia ele recebe uma visita. Entra no quarto onde ele está. E ele acha que essa Doca, o amigo dele, que mora em Damasco, quem ele foi pedir ajuda e nem recebeu. E ele pergunta: quem está aí? Sou eu, Ananias. Saulo. Ananias, que ele estava indo perseguir. Aí vocês imaginem só. Ele estava indo perseguir, matar, torturar quem está lá? Ananias. E Ananias fala assim para ele: Jesus me mandou aqui.
Jesus que apareceu para você no deserto me mandou aqui para curar a tua cegueira. O único que estava acreditando nele, o que ele estava perseguindo. Aí vocês imaginem Ananias recebendo a visita de Jesus e Jesus falando: ó, Ananias, você vai lá curar o Saulo de Tarso. E ele diz: ah, não, né? Tá errado, né, Jesus? Deve ter algum engano aí. O que tá vindo me perseguir? O que está vindo me matar? Sim, esse mesmo. E ele vai e ele cura a cegueira de Saulo. E eles conversam. E ele fala tudo que ele sabia, tudo que ele viu de Jesus para Saulo de Tarso. E agora começa uma nova caminhada, como o nosso verdadeiro discípulo que a gente conhece, como Paulo de Tarso. E daí a gente vai pensar assim, ó, nossa, ele só tinha sim na vida dele. Toda a influência, tudo que ele precisava, ele era top, né? Bonitão, forte, né? Com o carro do ano, se fosse agora, tudo sorrindo para ele. Agora que Jesus está ao lado dele, então Jesus, Abigail, Estevão, então a vida só sorriu para ele, não. Agora, ele perdeu a família, ninguém mais aceitou ele. Ele perdeu os amigos, não seguiu mais nenhum amigo que era de antes. Ele perdeu o cargo dele, porque isso é conversa para outro dia, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu quando ele voltou no Sinédrio, acreditando em Jesus. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu tudo. Ele foi apedrejado, ele foi torturado, ele foi mal recebido, riram dele. Só que agora ele estava fazendo o que ele realmente sentia no coração dele. E às vezes na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós pensamos que vamos ter algum privilégio porque, ah, não, mas eu sou uma pessoa boa, olha só, eu frequento a casa espírita. Vou sempre lá, eu assisto as palestras, eu tomo um passe, né? Eu trabalho lá na casa espírita. Nada de ruim pode me acontecer. E se acontece, a gente ainda diz: ah, mas eu fui na casa espírita esta semana. Como é que aconteceu isso, né? Ou a gente vem aqui, tá aqui, ajudando aqui na casa. Não, nada pode acontecer, porque olha só, o trabalho na casa espírita. Não, gente. Não é assim que funciona. Nós estamos aqui na Terra, o nosso cotidiano, a nossa vida, é de provas e expiações, senão nós não estaríamos aqui. E nós estamos sempre amparados por essa espiritualidade. Só que nós sempre vamos passar por momentos difíceis. Muitos deles, muito difíceis. Só que a gente nem imagina o quanto eles são muito mais leves por causa dessa espiritualidade. Que coloca as pessoas, as circunstâncias que a gente precisa na hora que a gente precisa. E a gente não se dá conta que é graças a esse mesmo Jesus que a gente não fica desamparado. E quando a gente fala assim, ó, nossa, mais de 2000 anos e a gente não entendeu ainda, é a verdade. Porque os discípulos de Jesus, eles entendiam, o cotidiano deles era Jesus. O cotidiano deles era a espiritualidade. Eles eram a igreja. A vida deles era amparar. A vida deles era cuidar. A vida deles era devotada ao próximo. Porque aqui dentro, vir aqui por uma hora, a gente ser cristão, ser espírita é muito fácil. E o resto do nosso dia? E o resto da nossa semana? E a nossa família, como a gente trata? E no nosso trabalho, como a gente é? E as pessoas que convivem com a gente? Eles faziam isso pelos que eram abandonados. Eles faziam isso pelos que estavam doentes, doenças contagiosas. Eles faziam isso com todos que eles recebiam na casa do caminho. Todo o amparo. E a gente às vezes não quer amparar, não quer ajudar quem está próximo a gente. A gente não quer ter paciência nem com quem está na casa da gente, nem com quem trabalha com a gente. Então, o que nós estamos buscando? Que ideal, que cotidiano é o nosso? Com a espiritualidade, com todo o conhecimento, com todos os recursos que a gente tem. Então, que esse Jesus, que mudou a vida de tantas pessoas, que ele também mude a nossa cada vez mais.
Que a gente consiga ter um cotidiano de acordo com a nossa espiritualidade, de acordo com essa dádiva que é o Espiritismo na nossa vida. Que ele mude as nossas ações, que a gente consiga ser cristão e espírita às 24 horas do dia, 7 dias da semana. Que nós possamos aprender sempre. E que Jesus acompanhe a todos nós. Obrigada.